Olá, meus caros, conforme prometido, vamos falando sobre o Apocalipse. Será mais aula sobre o Apocalipse do que necessariamente pregação. E nessa primeira edição, vamos, obviamente, falar do começo, do preâmbulo, do significado de Apocalipse, das interpretações possíveis, da datação, do autor. Vamos falar da condição de João. Tudo isso nessa primeira edição, ou primeira aula, conforme preferir. Bom, vamos lá. Livro de Apocalipse. Lembrando que o livro foi escrito em grego. E que em grego é assim, apo com K, cali com Y, psis. Apocalipse. Apo em grego quer dizer tirar. Apo quer dizer tirar. E caluminar ou calipsis quer dizer véu. Então, tirar o véu. Em outras palavras, o significado seria revelação. Tirar o véu ou revelação. Esse livro faz parte dos cânones, ou do cânone, da lista de livros da Bíblia, do Novo Testamento. Dos 27 livros, é o último. Sobre a datação, há uma dúvida, e que faz, inclusive, pensarmos que o Apocalipse não pode ter sido o último livro escrito, e talvez as cartas de João, 2 João, 3 João, as epístolas. Veja bem que na lista, no cânon do Novo Testamento, o Apocalipse é o último livro. No entanto, na ordem cronológica, pode não ser. Haja vista que não existe uma datação precisa, tanto da confecção do mesmo, quando ele ficou pronto. Ou seja, exatamente o período que for escrito e a hora que virou o livro de Apocalipse. Nós temos no mínimo duas correntes com relação à datação, quando que o livro foi escrito. Tem uma corrente que diz que foi em 95 ou 96 depois de Cristo. Se foi em 95, 96, pode ser, na ordem cronológica, o último livro. No entanto, se for antes de 70 depois de Cristo, para quem não lembra, 70 foi quando ocorreu então a derrocada dos judeus e principalmente do Templo de Jerusalém. Se for, por exemplo, em 68, então configura-se não o último livro, na ordem cronológica, lembrando. Então, pode ter sido 95 ou 96, ou pode ter sido em 68 depois de Cristo. Por mais que muitos vão dizer que o autor seja João, na realidade, quem escreveu o livro foi um escriba, que eram os copiadores escrivões na época. Então, o autor é um escriba, é um escriba. Claro que foi dado o nome para João, e talvez o mesmo tenha relatado para esse escrivão ou escriba fazer o livro de Apocalipse, que, segundo a posição de alguns teólogos, confirmam que a datação que ficou confeccionado o livro em 68, finalizado, ele pode ter sido feito, iniciado entre os anos 64 a 67 depois de Cristo. Então, em síntese, é isso que nós temos de interpretação aí da palavra
Apocalipse, seu significado e também da sua datação. Outra coisa interessante a gente parar para meditar, já a gente está falando de datação, isso tem muito a ver. Imagine só, você sabe daquela sentença que muitos dizem aí, principalmente ficou conhecido Nostradamus, que era um mago, aí, um adivinhador, que dizia que 1000 anos passará, 2000 não passará. E muitos estão aplicando sobre ou a morte de Cristo, ou sobre a aplicação da morte de Cristo, ou sobre também o final, o desfecho do livro do Apocalipse. Então, por exemplo, se o livro do Apocalipse fechou, ou fora feito, confeccionado por fim, em 68, em 1668 passou 1000 anos, em 2068 vai dar 2000 anos. Se for em 95 ou 96, então 1095 ou 1096, 1000 anos, 2095, 2096, 2000 anos. Quem gosta de datas, né? Mas isso quer dizer absolutamente nada. São somente achismos e adivinhos que querem destaque na mídia. Ok? Agora nós vamos aos tipos de interpretações do Apocalipse, que eu já falei num vídeo anterior, que são 4. 4 tipos. Vamos ver se aqui a caneta vai ajudar nós aqui. Tá difícil. Temos 4 tipos de interpretação do Apocalipse. E nós vamos falar no nome técnico, né? Que eu falei lá, tanto que seria conhecido como senso comum, como um nome técnico. Então nós temos a preterista, a interpretação preterista, de pretérito, de antigo, de passado. Você já ouviu falar na conjugação do verbo pretérito, do tal, né? O verbo tal. Então, preterista, as revelações ocorreram no passado. Ocorreram no passado, já foi, já aconteceu, está tudo cumprido. Segunda interpretação, historicista. A ocorrência das revelações se dá com o passar da história. Ou seja, a cada, por exemplo, 100 anos, um século, se cumpre o Apocalipse, por exemplo. Está narrado lá nos 22 capítulos. E assim sucessivamente. Então, o historicista vai se cumprindo com o passar dos tempos. Tá? Uma interpretação, uma outra. A terceira, a futurista. Futurista. Que é aquela que vai se cumprir no futuro. E não sabemos qual seja o futuro, né? Aliás, cumprir, futuro. E temos a idealista. A idealista é aquela simbólica, interpretação simbólica. Simbolismo do Apocalipse. Por exemplo, os cavalos do Apocalipse. Lá na Bíblia, lá em Apocalipse, diz que tem um significado. Mas a pessoa pode dizer que os cavalos do Apocalipse são, por exemplo, simbolicamente, alguma coisa que está ocorrendo agora, nos 4 cantos da Terra. Uma interpretação idealista, interpretação simbólica, né? Até mesmo do nome 666, enfim. Então, é esses tipos de interpretações que nós temos. Aí o sujeito, por exemplo, tem esse pensamento aqui, preterista, que o Apocalipse já se cumpriu, já não precisa
mais falar de vinda de Jesus, porque só falta ele vir, se cumpriu tudo. Vai ter um pensamento, uma conclusão diferente daquele que, por exemplo, é historicista, que crê na interpretação histórica, que vai passando de 100 em 100 anos, por exemplo, de 10 em 10 anos em cada década, em cada século, ou em cada milênio. Temos 2 milênios, né, depois de Cristo. Então, se cumpriu os apocalipses, com as guerras, com o rumor de guerras, com as pestilências e dentre outras mazelas. Futurista, apesar de tudo já ter ocorrido, crê que nada se cumpriu no Apocalipse, ou pouca coisa. Vai se cumprir no futuro, que não se sabe. E o idealista leva o Apocalipse como meramente símbolos. Por isso que a gente não pode ficar só numa visão. Ah, o fulano falou tal, que Jesus vai vir, ou que Jesus já veio, ou que Jesus não vai vir, ou que Jesus, como já disseram, inclusive, teve um falso profeta aí no passado, em 1800, me parece, ou até antes, que disse que Jesus já veio à Terra, tá? Que estava corporificado no homem. Hoje em dia nós temos o Henrique Cristo, que mora, se não me equivoco, em Brasília, que diz que é Cristo, né? Então, Jesus, se for para a interpretação dele, Jesus já veio. Então, falamos já do significado, da datação do Apocalipse, falamos das variadas interpretações do Apocalipse. Agora vamos à questão também de escatologia. Para quem também não sabe o que é escatologia, é o estudo das coisas do fim. Escatologia, logia, estudo, escato, coisas do fim. E o Apocalipse é o principal livro sobre a questão da escatologia. Claro, tem outros livros, mas o Apocalipse é o que mais fala, né? Vamos lá. Aí nós temos a questão de milênio. A questão que eu também já falei lá no outro vídeo, a questão de milênio, interpretação de milênio, se vai ser literal ou não. Temos também a questão de tribulação, a corrente doutrinária de tribulação, pré-tribulacionismo, meso e pós. Bem rapidinho, já que eu falei no outro vídeo, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, meso no meio ou durante a tribulação e pós após a tribulação. Só que isso, como eu disse no outro vídeo, não está muito claro na Bíblia. Tem fundamento, tem, mas não está muito claro. Questão do milênio. Milênio. Temos no mínimo 6 ou 4 também interpretações. Tendo 4 porque tem uma interpretação que na realidade é uma interpretação que tem 2 tipos, 2 modos. Então nós temos os milenistas, amilenistas, que crê no pós-tribulacionismo, pré-ira de Deus e por aí vai. Bom, mais referências sobre isso eu não vou repetir esse assunto, você pode encontrar no vídeo anterior que eu falei, porque depois também no próprio Apocalipse, quando chegar as passagens, eu vou estar falando disso também, tá? Isso aqui é o preâmbulo, é o início do estudo do Apocalipse. Ó, nós temos o pré-milenismo, o amilenismo, temos uma linguagem simbólica, temos linguagem profética, isso também diz respeito à própria interpretação, ou o que está no texto em si, tá? Por exemplo, quando fala lá de 4 cavaleiros, não está dizendo literalmente que é 4 cavaleiros que vão vir na Terra. É necessariamente um símbolo, já que naquela época o cavalo
contexto daquela época, o cavalo era como se fosse um carro, hoje, odiernamente. Então, se utiliza o cavaleiro como uma pessoa forte e tal, e quer dizer o cavalo da guerra, do conflito, por aí em diante. Na questão de linguagem profética, é de cumprimento da palavra de Deus, tá? E ainda sobre o entendimento profético do livro, temos a seguinte escatologia, né? Ou melhor dizendo, a seguinte cronologia, porque o Apocalipse é dividido em 9 temas, praticamente. 9 temas. Primeiro, carta às igrejas. Sem falar que você poderia até ser 10 temas, porque primeiro, na realidade, é um preâmbulo, né, do Apocalipse. Preâmbulo, início, que nós estamos falando aqui. Talvez a gente já vai ler até o primeiro capítulo. Segundo, depois vem os princípios das duas. Aliás, vem as cartas das igrejas. Princípio de dores. Jesus também falou, né? Abertura dos selos. Fala dos cavaleiros do Apocalipse, clamor dos mártires, grande terremoto e avalos celestes. Quarto, o que seria aqui na nossa escala, o governo do anticristo, por 7 anos. Sinal da besta, paz, guerras. Anjos derramando taças sobre a terra, que significa a ira de Deus em 7 etapas, fomos, pestes, terremotos, maremotos, etc. O anjo, que ira de Deus. Volta de Cristo e da igreja à terra. Volta de Cristo e igreja. Depois, governo milenar de Cristo, governo milenar de Jesus. Juízo final. E por fim, novo céu e nova terra. É assim que o Apocalipse é dividido. No preâmbulo, quando fala ali de João, onde que ele estava, na ilha de Patmos, a revelação que ele teve, como que ele ficou, ele viu Cristo e tal. Depois temos, já a partir do capítulo 2, as cartas à igreja. Depois do fim das cartas, me parece no capítulo 4, já temos o princípio das dores, tá? Depois vem a abertura dos selos, governo do anticristo, a taça da ira de Deus, os anjos, que vão derramar essas taças, a volta de Cristo, governo milenar de Jesus, juízo final, novo céu, nova terra, tudo isso em 22 capítulos. Tá? Como a gente está no preâmbulo, nós vamos falando do primeiro capítulo, tá? Não vou dizer que vai ser apenas 10 aulas, porque quando chegar aqui nas cartas demora muito, porque tem que falar várias coisas. Então, em cada desse assunto, vão ser 10 assuntos, precisamente. Mas às vezes vai demorar mais do que um vídeo. Muito mais do que um vídeo. Então nós vamos ler o Apocalipse no seu preâmbulo, no seu início, capítulo 1. Vamos lá. O que nos diz, né? Referente à revelação de Deus. Vamos lá. Então, já na própria divisão da Bíblia, que se deu isso em 1500 e pouco, depois da invenção da imprensa, foi então divulgado as Bíblias, ou levado as Bíblias para outros povos em traduções que viessem ser do próprio idioma da pessoa. Isso depois da Reforma Protestante. Então eles dividiram, porque outrora a Bíblia não tinha nem capítulo, nem versículo, nem temática em cima, né? Subtítulo, título, não tinha nada disso. Então dividiram assim para ficar mais fácil para compreender.
E isso faz parte também de uma construção teológica sobre. Então aqui diz prólogo. Prólogo é o início. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, João, para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que ouviu. Bem-aventurado ou feliz aquele que lê, e bem-aventurados, felizes, são os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eles acreditavam que Jesus já ia vir naquele período, tá? Numa linguagem literal, o tempo estava próximo, mas essa linguagem é mais profética, né, para o futuro. Os profetas diziam que o Messias ia vir, Isaías, etc. Muitos pensavam que Jesus ia vir, o Messias na época do profeta Isaías, 70 antes de Cristo. 70 não, 700 antes de Cristo. Aí imagina, agora ele veio muito mais, né? Ele veio muito depois, ou seja, 700 anos depois. E fala alto que passou em uma moto, tem efeito externo, mas vamos continuando aqui. Então, esse é o início. Aqui fala que João estava na ilha de Patmos, na Grécia, e teve essa revelação de Deus, e que o Senhor mandou ele testificar. Enviou o anjo para que João viesse falar sobre tudo o que viu. E diz que bem-aventurado, feliz é aquele que crê, lê e crê e guarda essas palavras. Muito bem. Aí vem as saudações e a doxologia. Ele diz o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, da parte daquele que é e que era e que há de vir. Veja bem, que é, que era e que há de vir. Falando de Jesus claramente, tá? Então, a revelação foi dada por Cristo. A doxologia que fala ali, a palavra quer dizer uma forma litúrgica e como se proceder, louvar, glorificar a Deus, enfim. É uma saudação e um formalismo no início da própria carta ou do livro. Lembrando, para quem não sabe, a Bíblia é feita de vários livros. O Novo Testamento é como se fosse 27 livros que você lesse. Para ficar bem claro isso, né? Foram pensados, juntados, e que tem correlação entre si, que há um contexto. Então, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, tinha 7 igrejas na Ásia, literalmente, só que dá para fazer essa interpretação de modo profético, tá? E aí, quando chegar a carta das igrejas, a gente vai falar sobre isso. Fala que da parte daquele que é, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, também tem o simbolismo desses 7 espíritos. Aliás, a própria palavra 7 já quer dizer perfeição, né? Não quer dizer necessariamente que Deus tem 7 espíritos. Quer dizer que Deus é perfeito, o seu espírito é perfeito. Se formos interpretar, é aí que é a questão. Se for interpretar de modo simbólico ou profético. Se for de modo literal, Deus tem 7 espíritos. Tá? Isso que é bastante complexo, o Apocalipse em si. E da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aqui, dando atributos a quem vem a ser Jesus, a fiel testemunha, o verdadeiro, o primogênito dos mortos, que foi o primeiro a morrer e a ressuscitar, e o príncipe dos reis da terra. Ok? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para Deus e Pai. A ele seja dada a glória, poder para todos sempre. Amém. Em outras Bíblias, essa aqui também é Almeida, mas é uma versão um pouco antiga, vai dizer que Deus nos fez reis e sacerdotes. Vede e vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém quer dizer assim seja.
Eu sou o Alfa e o Ômega, que é o próprio Jesus dizendo, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, é o Shaddai. A partir do versículo 9, já dá uma característica de como vem a ser Jesus. Alguém semelhante ao Filho do Homem, alguém parecido a Jesus. Jesus é também conhecido como o Filho do Homem. Eu, João, irmão, vosso companheiro, convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Aqui dá claramente o relato. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele foi levado até lá. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Uma voz de Deus parecida com trombeta. Não quer dizer que é trombeta. É a mesma. Que dizia, o que vês? Escreve-o num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, que era a igreja de Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Quando chegar nas cartas, a gente vai falar bastante sobre isso aí. Tranquilo. Eu voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. O simbolismo dos candeeiros de ouro. E no meio desses 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca e como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Aqui João narra como ele via Jesus e como ele estava. Tá? Veja bem, eu falei no início que o livro possivelmente foi escrito ou construído a partir de 64 a 67, ou de 95 a 96. Talvez seja de 64 a 67, porque o próprio João, não notei aqui, mas eu tinha colocado no início, faleceu por volta de 67 a 68, quando também Pedro e Paulo acabaram falecendo nesse período aí, né? Próximo, claro que não foi no mesmo dia que o outro. Tem um interregno de anos. Então, João viu, eu já fiz até essa pregação que está aí no canal, de como seria Jesus. Então, a cabeça e cabelos eram brancos, como lã, como a neve, seus olhos como chama de fogo. Como? Não quer dizer que seria. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, com que refinado na fornalha, a sua voz com a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afinada espada de 2 gumes, que é a sua própria palavra. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando vi cair seus pés morto, como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita e dizendo, não temas, sou o primeiro e último, sou o que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve todas essas coisas que tem visto, e as que são e as que depois vão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, é esse. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O próprio Apocalipse revela o simbolismo que fora dado a João em algumas ocasiões, como é nesse preâmbulo. Então, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, que depois a gente vai falar nas cartas das 7 igrejas. Mas já aproveitando isso aqui, anjos são mensageiros. Mensageiros. Que podem ser celestiais ou materiais, lugar assim, terrenos, os homens. Um líder de uma instituição, por exemplo, ou quem está na frente do trabalho, sendo um dirigente, pode ser considerado o anjo da igreja. Ou, entre aspas aqui, o mensageiro da igreja. Quando Jesus fala ali de anjo, não é os anjos celestiais, né? Fica claro isso. São os homens lá, estão na frente das instituições. Eu digo instituições, na realidade nem tinha isso na época, então é das próprias igrejas que estavam na Ásia. E também cabe destacar que
Nós temos outros tipos de anjos, né? Nós temos anjos ou mensageiros de Deus. Já falei que tem também os homens, né? Ou podemos colocar aqui seres celestiais. Seres terrenos seriam os homens, tá? E também quem? Satanás e seus adeptos, ou os anjos caídos, que eram seres celestiais, pecar contra Deus, Satanás, ou Lúcifer, né? Portador da luz. Aqui tem uma outra problemática que faz muito questionamento sobre isso, a gente também pode falar em breve, que tentou usurpar o trono de Deus, então foi expulso junto com a terça parte dos anjos, são esses anjos caídos. Por isso que a Bíblia diz para tomar cuidado, para enganar os escolhidos, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E ainda que um anjo viesse e trouxesse um outro evangelho, que esse seja considerado anátema, porque é o evangelho desses anjos caídos. Por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado. E a outra palavra que aparece é igreja, né? Igreja vem de eclésia. Eclésia. Acho que é assim. Eclésia. Que quer dizer assembleia. Ou ainda para fora, tirada, ou tirado, que é a pessoa que compõe a igreja, né? Não existe igreja sem pessoas, ou seja, nós somos o templo de Deus vivo, a igreja, e assim sendo, nós fazemos parte da igreja. O interessante é que Jesus não chamou de pastor, né, quem está na frente da igreja, chamou de anjo, chamou de mensageiro. Isso é algo interessante a se pensar. Então, meus caros, vamos pensar sobre isso. E eu encerro por aqui sobre esse primeiro vídeo referente ao Apocalipse. Eu vou tentar fazer em outro horário, porque talvez esse é muito incômodo. É muita interferência, é de cachorro, é de pessoas falando, é carro passando, externo. E a gente vai dar prosseguimento então a essas aulas aqui do Apocalipse. Alguns vão dizer assim, quem és tu para estar dando aula, né? Você é formado em teologia? Eu não sou formado em teologia, mas tenho um ensino superior, né, em outro ramo. Segundo ponto, eu li a Bíblia, que é o primordial, 3 vezes, quando me converti, e tenho relido aos poucos ela. Tenho estudado há mais de 15 anos, porque me converti em 2005. 29 de janeiro de 2005, estamos em fevereiro, mais de 15 anos. Não sou qualquer um neófito na fé. Outros pontos. A gente tem que observar tudo com cuidado. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade, eu estou apresentando o que pode ser e o que não pode ser. Inclusive trouxe as 4 interpretações, que é muito importante. Porque se você é adepto de uma delas, e eu for adepto, por exemplo, da 4ª, você da primeira, vai dar diferença no resultado. Mas não é por isso que vamos nos degladiar, nós vamos brigar, não, porque eu aprendi assim, aprendi assado, porque vai ser a tribulação, depois a igreja vai ser arrebatada, mas dizendo, eu sou pós-tribulacionista, não estou dizendo eu, uma pessoa. E você é pré-tribulacionista, você está errado, porque a igreja vai passar por tribulação. Não é nada claro isso. Isso que é um erro você ir atrás de alguns doutrinadores, teólogos, que ensinam ao seu bel prazer, vendem o seu peixe, vendem o seu livro e ficam ensinando o povo só um pensamento, quando na realidade tem vários outros e várias outras interpretações. Por isso que ocorreram vários erros de datação de vinda de Cristo. Como eu sempre digo, dia e hora ninguém sabe, inclusive o próprio Jesus na terra não sabia. Só Deus, Pai,
ok? Tem uma construção aí de vários pensamentos que eu tenho acompanhado há muito tempo atrás no canal do pastor Moabel, que ele segue ensinamentos de Dake. Nem Dake está corretamente certo do que tudo ele disse. Nem Dake é 100% confiável. É uma interpretação possível, viável, interessante, mas não quer dizer que é a verdade absoluta, assim como qualquer outra interpretação. Porque muitas coisas são mistérios. A gente só pode ter algumas noções, tá, a respeito sobre. Não podemos ser categóricos, enfáticos e muito menos extremistas. Porque é assim que surgem as seitas, como a seita que eu falei no vídeo anterior, que tem aí no Rio de Janeiro, que fica prevendo a data de Jesus, diz que é para 2027, para 2029, porque Jesus teria morrido nesse ano, aí, ou 27 depois de Cristo, ou 29 depois de Cristo, e fica trazendo confusão no meio dos cristãos e até, principalmente, escândalo, porque muitos deles, não faz muito tempo, foram até presos. E eu sou assim, esse é o meu pensamento e eu não vou mudar. Eu não vou fazer aqui militância para nenhum tipo de interpretação, vou prezar pela verdade dos fatos e quem quer gostar, que goste. Porque eu vejo, por exemplo, tem outros canais que ficam defendendo, principalmente, que estão ligados ao reformismo, à reforma, outros nem tanto, sabe que dá esse assunto visualização, então começo a falar, fico falando sobre que a igreja vai passar pela grande tribulação, trazendo desespero e medo, e aí vem os adeptos deles, às vezes, no meu canal, dizendo, você não sabe nada, você está sendo enganado, você é isso, você é aquilo, como se eu não tivesse estudado. Aí pergunta para esses gurus que estão lá falando, eles nunca leram a Bíblia. Pegaram cópia do YouTube e começaram a falar. Eu, às vezes, até pego alguma cópia no Google, mas é na estrutura para falar, para fazer uma estrutura interessante sobre o estudo, mas não quer dizer que eu não sei a Bíblia. Então, eu faço a sequência e depois eu vou falando sobre, porque eu conheço, eu sei por onde eu estou indo, ok? Abraço, Deus abençoe e até a próxima videoaula referente ao Apocalipse. Aí a gente vai entrar nas cartas da igreja. Possivelmente, cada carta, cada igreja vai fazer um vídeo, não vai dar para fazer num vídeo só 7 cartas, né? Falar sobre as 7 cartas. Abraço. Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o Apocalipse, segunda edição do Explicando o Apocalipse, conforme prometido. Vamos para as cartas, começando pela carta à igreja de Éfeso. As cartas, lembrando que foram enviadas a cada igreja da Ásia Menor, as 7, e sendo uma mensagem do próprio Jesus, dada a João, e foi passado essa mensagem a cada anjo da igreja. Anjo, como eu disse, mensageiro. Anjo da igreja, a liderança em si, não é anjo celestial, deixa muito bem claro isso. Vamos à leitura da palavra, tem muita coisa para falar. Eu vou tentar ser breve, mas são muitas coisas a serem faladas. Vamos lá. Carta à igreja de Éfeso. Vamos ler os 7 primeiros versículos do capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Então, destinada a carta ao anjo, que não é o anjo, como já disse, celestial, é o ser humano, aquele que está ali na frente da obra, escreve e diz assim: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixasse
teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Em outras Bíblias ou versão da própria Almeida diz que é castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então vamos lá, falando com algumas minúcias, alguns detalhes sobre isso. Lembrando que aqui é um estudo, não é necessariamente uma pregação, tá? Tem um momento que vai aparecer uma pregação, mas é mais um estudo. Então não venha julgar, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado. Nós vamos ver, inclusive, como eu disse lá naquela primeira edição do Explicando o Apocalipse, aqueles 4 tipos de interpretação dessas cartas, tá? Ou se não os 4, pelo menos uns 2 ou 3 a gente vai ver, tá? A gente vai trazer aqui então um estudo bastante aprofundado sobre. Primeiro a gente começa com a cidade de Éfeso. Éfeso, que está atualmente na Turquia, que naquela época fazia parte do Império Romano e estava na Ásia Menor. A palavra Éfeso quer dizer ardente, desejo, ou que signifique desejável. Então, ardente, desejo ou desejável. Éfeso era uma grande cidade, conforme nos revela a história. Uma cidade bastante povoada por aquele tempo, de 400, 500 mil habitantes, olha só. Isso nós estamos falando de tempos antes de Cristo, inclusive, tá? Vamos lá. O apanhado histórico de Éfeso, para a gente depois adentrar, é necessário falar isso. Éfeso era considerada, Éfeso, falando certo, a cidade grega antiga, da Grécia Antiga, que fazia parte, como já disse, até mesmo do Império, né? Comandava. Num tempos atrás, quando precisamente ela foi construída há 10 séculos, ou seja, há 1000 anos antes de Cristo, os colonos gregos jônicos fundaram a mesma. Ela depois veio sob o controle, então, como eu já disse, que era do Império da República de Roma, em 129 a.C. Tá? Os romanos, na época de Jesus, já dominavam Éfeso, que foi por muitos tempos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, capital do Império. Tinha uma população de 250 mil habitantes no século I a.C., o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. Então, é uma cidade, como eu disse, bastante populosa. Era famosa por conta do templo de Ártemis, terminado ao redor, e se deu em 550 a.C., uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entre muitos outros edifícios monumentais estão também a Biblioteca de Celso e um teatro capaz de abrigar cerca de 25 mil espectadores. Éfeso é uma das 7, então, congregações da Ásia Menor, que pertencia aos gregos, depois foi dominada pelos romanos, e que está hoje situada na Turquia, e que alguns destroços ou escombros, até mesmo as fortalezas
da cidade existe, você pode lá comprovar, fazer uma viagem, se tiver dinheiro, né? Inclusive eu já vi o próprio Caio, o Fábio, mostrando essas cidades, das viagens que ele faz lá no seu canal. Tá? Tem a biblioteca de Celso ainda em pé, tem a Ágora de Éfeso, né? E também o teatro ainda está lá. Então, tudo isso para dizer o seguinte, que era uma cidade populosa e uma cidade que adorava alguns deuses pagãos. Mas lá tinha a igreja primitiva do Senhor. Mas lá tinha aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. E, portanto, a mensagem fora para esses. Tá? Inclusive, se a gente parar para analisar, Éfeso não aparece pela primeira vez em Apocalipse. Aparece em Atos dos Apóstolos. Várias vezes está lá referência em Atos dos Apóstolos. Como, por exemplo, podemos observar em Atos 18, 26, que desde o início houve então a necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o que Deus havia revelado. Assim, Áquila e Priscila ajudaram Apolo. Fala lá que era em Éfeso. Paulo advertiu os presbíteros do perigo dos falsos mestres entre eles e orientou a Timóteo a demonstrar os irmãos e não ensinar outra doutrina. Tudo em Éfeso. Tudo em Éfeso. Atos 20, 29, 31, 1 Timóteo 1, 3, 7. E também temos a carta de Paulo aos Efésios, que destaca a importância do amor em 5:2. Então, Éfeso é bem falado, né? Na Bíblia. Tem a carta do apóstolo Paulo, tem também menções em Atos dos Apóstolos. E lá estavam os primeiros cristãos. Veio a mensagem veio a mensagem do Senhor, né, ou de Jesus para João. E disse ao anjo da igreja de Éfeso. Ele está na frente de Éfeso. Lembrando que, possivelmente, naquela época não tinha uma hierarquia como se tem hoje de igrejas, de denominações. Lembrando também, e muitos fazem até uma leitura um pouco equivocada, às vezes simbólica, de dizer, a igreja de Éfeso era a Assembleia de Deus, por exemplo. Ou era a igreja atualmente da Graça. Não. Simbolicamente você pode até dizer, agora dizer que necessariamente Éfeso era uma denominação, não era. Éfeso era uma cidade onde estavam lá irmãos nessa cidade. E que tinha alguém lá que respondia pela igreja de Éfeso, mas não tinha necessariamente um cargo, e muito menos uma hierarquia, como nós vemos nos dias atuais. Vamos citar pastor, presbítero, né, numa ordem decrescente, obreiro, auxiliar, cooperador e, aliás, antes de presbitear, cooperador e tal. Não tinha isso. Apenas um representante. Existiu, obviamente, as pessoas com um nome, com uma função, diácono, presbítero, ancião ou bispo, que dá no mesmo, e até mesmo com a nomenclatura de pastor, mas não necessariamente em uma ordem entre eles. Tanto é assim que Paulo, novato praticamente na fé, vai e repreende Pedro, que foi quem o Senhor Jesus chamou para levantar a obra, que revelou o mistério da igreja para ele, que a igreja ia ser fundada através ali da própria doutrina de Cristo, que faz referência à pedra. Pedro era mais experiente, mas foi exortado por Paulo. Veja bem, não tinha hierarquia no sentido de eu ser o bambambam e você tem que me respeitar, ou você tem que respeitar a minha honra, ou isso ou aquilo. Era recomendável, obviamente, que se prezasse pelo respeito, mas se a pessoa estivesse errada, estava errada e pronto.
Outra coisa, não tinha hierarquia no sentido também para ganhar salário. Todos ganhavam igualmente. Tudo isso tem que ser falado, porque muitos citam essas cartas do Apocalipse para dizer uma série de mentiras. Para dizer que não, olha, Éfeso era uma denominação, não, Éfeso é uma cidade. Segundo ponto, lá tinha o anjo da igreja, mas não era possivelmente um pastor, um presbítero que estava na frente, era um mensageiro, era alguém ali que estava para receber a mensagem do Senhor, que captava a mensagem do Senhor e que passava para os demais irmãos. Não é como hoje em dia, que o camarada está na frente da obra, a mensagem tem que passar para ele. Como assim na frente da obra? Por exemplo, o dirigente. Aí, às vezes, Deus fala lá com um membro, ou fala com o obreiro, ou com o presbítero, não pode ser ouvido a voz deles, só do dirigente. Não era bem assim. Como eu disse, não tinha disputa de egos por conta de hierarquia, todos eram iguais, também na questão salarial, tudo isso. A gente percebe claramente ali em Atos dos Apóstolos, sim. Então, ficando bem claro isso, veio a mensagem de Deus ao representante para receber essa carta e passar para a igreja. A igreja em Éfeso, como já falamos, a igreja do Império, a igreja não é do Império Romano. Os cristãos que estavam em Éfeso estavam sob a tutela do Império Romano. O significado de Éfeso é ardente, desejo, desejável. Isso tem a ver até com a mensagem. Então, mandou escrever e mandar essa carta ao anjo da igreja de Éfeso. Tá? Que muitos, inclusive, interpretam essa questão também do anjo de ser alguém que poderia ser escriba, escritor mesmo, ou podendo ser até o próprio João que escreveu, porque é o anjo da igreja de Éfeso escreve, ou seja, que ele escreveu, né? Mas a gente pode colocar aqui como alguém que representasse essa igreja. Então disse: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros. Aqui a interpretação não é que existe exatamente essa configuração, ou seja, não é que Deus está na sua mão direita com as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros, porque como nós já vimos no primeiro vídeo, o que significa as 7 estrelas? A Bíblia mesmo dá a resposta. E tem gente que às vezes procura outro tipo de interpretação. As 7 estrelas está falado em Apocalipse 1:20, que diz o seguinte: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é esse. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então tem mais do que um. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Inclusive aqui já coloca por terra que seria João, como eu disse que poderia ser. Entenderam? Quando fala ali, isso é, diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros, as 7 estrelas ele tem na mão direita, que são os 7 anjos da igreja, que anda no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. O Senhor que controla esses anjos, esses escritores, para eles mandar a mensagem, e também sustenta, obviamente, a igreja, exatamente porque manda essa mensagem, quem captar, captou. É uma linguagem simbólica, está na Bíblia e é falado. O significado da palavra de Deus. Agora, antes da gente prosseguir, como eu disse aqui no outro vídeo, tem 4 tipos de interpretação dessa questão também das cartas. Por exemplo, a interpretação histórica, como eu já até passei aqui, que é uma cidade populosa e tal, e que até mesmo muitas coisas que vão estar descritas nessa carta, necessariamente, estavam se cumprindo ou se cumpriram. Tá? Depois a gente vai falar ali. A outra interpretação, que é a simbólica, que tem outro nome,
mas eu digo que é simbólica, na realidade é idealista, que se aplica a esse texto uma interpretação para o dia a dia da pessoa, como eu dizer, irmãos, nós não podemos ser que nem a igreja de Éfeso, nós temos que voltar ao primeiro amor. É uma linguagem simbólica, porque não quer dizer que nós éramos a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso já era. Nem mais a cidade, depois eu vou falar um pouquinho mais da história ainda, existe mais, vocês sabiam disso? Tem lá, para inclusive a arqueologia, fazer estudos, alguns monumentos da cidade que comprovam que realmente ela existiu. Ela pertence à Turquia, mas tem outro nome, e obviamente que não existe mais como esse nome, tá? Ou como era naquele tempo. Então eu posso interpretar a igreja de Éfeso pelo contexto dela, uma interpretação idealista. Depois, uma interpretação que já se cumpriu. Eu vou utilizar o termo mais simples para vocês entenderem melhor, né? Que é um modo técnico. Quem quiser lembrar ou memorizar isso aqui, né, é só voltar o outro vídeo, depois eu vou deixar no card o primeiro vídeo que eu falo sobre essas 4 interpretações. Mas, em suma, ela dizia, se cumpriu, quer dizer, é um fato histórico que já se cumpriu, o que eu tenho a ver com isso? Né? Com essa mensagem. Não vale para mim, não tem nada a ver. E outra que é a futurista, que acho que é preterista, se eu não me equivoco. A quarta futurista que vai se cumprir. E que aí vem a calhar com a questão da dispensação da graça de Cristo, ou melhor dizendo, da dispensação de Deus com o passar dos anos das eras, o chamado dispensacionalismo, que aí tem várias teorias também. Tem a teologia do pacto, a teologia da aliança. Eu até tenho que fazer um vídeo para explicar bem isso aí. Em suma, a dispensação é crer que Deus tratou o povo de acordo com seu tempo, a sua era. Por exemplo, o povo de Adão e Eva a época de Adão e Eva foi uma tratação diferente da que temos hoje para nós. Tá? No tempo da lei foi outra dispensação. Né? No tempo dos profetas foi outra dispensação. Na era de Jesus foi outra dispensação. E agora na era da graça, uma outra dispensação. Né? E já a teoria da aliança, ou da nova aliança, aliancismo, se eu não me equivoco, esse é o nome, tem a ver com a fusão de igreja e nação israelita. Aquela aliança que Deus fez com Abraão, Deus vai cumprir com a igreja. Então não temos a divisão de dispensação, né, de ação de Deus, de tratativa de Deus diferente. Nós temos a aliança com Abraão, que se cumpriu em parte com o povo israelita, e agora vai se cumprir com a igreja que substitui o antigo pacto da aliança. Tem essa construção teológica. Tudo isso para falar, para interpretar também o Apocalipse. Porque quem tem uma visão diferente de igreja, quem segue o dispensacionismo, que é uma palavra complicada de se falar muito rápido, e quem segue a teologia da aliança, vai interpretar também diferente. Já encaixa em tudo isso aqui, tá? Só para explicar. Então vamos lá. Dito isto, vamos ao versículo 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que pusesse à prova os que dizem apóstolos e não são, e eu achasses mentirosos. O Senhor sabia que a igreja ali estava fazendo algo até interessante e do evangelho, que era realmente colocar à prova. Isso é muito importante, que muitos cristãos não fazem, colocar à prova os que são apóstolos ou não são, ou seja, discernir se é ou não é, examinar, perquirir. Não tem problema você dizer, meu Deus, me revela.
A palavra de Deus, inclusive, diz para nós examinar os espíritos, são de Deus ou não. Você questionar não é pecado. Porque às vezes você pode estar enganado. Ah, mas eu não vou falar do apóstolo porque ele é ungido. Eu não vou falar do pregador porque ele é pregador. Eu não vou falar do presbítero, do pastor, porque ele é ungido de Deus. Não, está errado, está errado. Outra coisa interessante, já que nós falamos dessa questão de unção, no passado, quem que era ungido? Era o profeta, era quem mais? O sacerdote, o juiz, o rei, e também tinha uma outra classe que era, se eu me recordar agora, o sacerdote, o profeta, o juiz e o rei. Se eu não me equivoco, nesses quatro. Só que isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento, não existe mais isso. Tanto é que o Senhor Jesus, falando para João, nos diz o seguinte, ou João, tendo a revelação por parte de Deus, nos diz o seguinte em Apocalipse 1,6: e nos fez reinos e sacerdotes para Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Isso é na versão antiga da Almeida. Na mais atual diz assim: Deus nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Então, se nós em Cristo Jesus somos reis e sacerdotes, nós todos que aceitamos a Cristo Jesus estamos ungidos. Então não tem mais aquela questão, como dizia lá em Salmo, não toqueis nos ungidos do Senhor. Nos ungidos do Senhor não é só o profetazinho que se diz que é profeta. Não é só o pregador, é todos que estão fazendo a vontade de Deus. Então, Deus conhecia as obras de Éfeso, da igreja que lá estava, o seu trabalho, a sua perseverança, o que eles não podiam suportar, os maus, e que procuraram colocar à prova os apóstolos que não eram, e que achou mentiroso, ou mentiroso. Isso realmente aconteceu. Aí você vai lá na interpretação histórica, o que aconteceu, de fato. A igreja, naquele tempo, ela não... de Éfeso, ela não compactuou com as obras, nós podemos até usar o termo, infrutíferas das trevas, com os falsários, com os mentirosos, com os aproveitadores, falsos profetas. No entanto, se a gente for ir para a interpretação exatamente futurista ou idealista, melhor idealista, trazendo os dias atuais, nós percebemos que as igrejas de hoje, elas não cumprem o que está aqui em Éfeso, porque elas não rechaçam os falsos profetas. Eu percebo aqui no canal, eu falo, não é contra a pessoa em si, mas contra as falsas profecias, contra os falsos profetas, contra os falsos apóstolos. Veja bem, não é contra a pessoa em si, é contra exatamente a nomenclatura que a pessoa exerce, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem um cargo de apóstolo, presbítero, pregador e quem quer que seja, e que está fazendo uma conduta equivocada. E eu sofro várias represálias. Agora, a igreja de Éfeso, ela combatia os apóstolos que se diziam e não eram, porque os verdadeiros apóstolos, por aquele que o Senhor escolheu, os 12, e que pelos frutos se conhecem as árvores. Eles faziam por onde? A igreja de Éfeso fazia isso. Mas hoje em dia as igrejas atuais dizem que é pecado, quer julgar, quer condenar. Como eu disse no início, eu não ia fazer uma pregação, mas o estudo leva quase uma pregação. Deus sabia o trabalho dela. Deus conhecia ela. Conhecia a sua perseverança. Assim como Deus conhece o nosso trabalho, conhece a nossa vida, conhece se somos sinceros ou não, se somos perseverantes, se estamos fazendo do Evangelho causa para nos enriquecermos, para ganhar o nosso pão, ou se estamos realmente falando de Deus para ganhar almas para Jesus, para fazer a obra que o Senhor quer. O Senhor conhece tudo, porque nada escapa dos seus olhos, que são como chamas de fogo, como já disse em Apocalipse, no capítulo 1, que falamos até no vídeo anterior.
Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus é onipotente, pode todas as coisas. Então, aqui o Senhor elogia o trabalho de Éfeso. E agora eu pergunto, será que Deus pode elogiar o nosso trabalho? O que estamos fazendo ou não? Porque muitos acham que o trabalho para o Senhor é só pregar. Não, é combater às vezes o erro, o pecado. E às vezes é combater o erro e o pecado do teu irmão. Porque é muito fácil combater o erro e o pecado daqueles que estão lá no mundo. Estão no mundo das drogas, do pecado. Mas eles não conhecem a verdade. E o teu irmão que conhece a verdade peca. A Bíblia diz, se tu vê o irmão pecando, vai e exorta-o. Mas eles não querem exortar, eles querem passar a mãozinha por cima, passar pano para esse irmão que está em equívoco. Principalmente essas grandes lideranças de igrejas, as cúpulas de diretoria, que são lá tudo amiguinho, tudo conchavo, um alinhado com o outro, eles não colocam à prova os falsos. Estão tudo junto e misturado no erro. Está vendo? O que faz a pessoa não ler a Bíblia, está na própria Bíblia que a gente pode sim exortar e fazer prova daquele que é e que não é, e combater aquele que não é, porque aqui diz claramente, ó, e que pusesse a prova os que se dizem apóstolos e não são, eu os achasse mentirosos, ou seja, a igreja de Éfeso julgou, como muitos dizem que não pode julgar, que eles eram mentirosos e colocaram a parte. E as mentiras e as falácias vão vir mais adiante, que a gente vai entender. Inclusive vai aparecer um termo que eu vou ter que falar bastante, que é o termo nicolaita. Vamos lá. Versículo 3. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Mas o elogio do Senhor, a perseverança. Em aos Romanos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, para nos alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e para sermos perseverantes na oração, no diálogo com Deus. Aqui era a perseverança na vontade de Deus e creio eu também na oração, que faz parte da vontade de Deus. Poucos querem ser perseverantes naquilo que deve ser feito, na obra do Senhor, naquilo que aprenderam em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Por causa do meu nome sofreste. Se a gente for analisar a história de Éfeso, como eu já disse, ela estava sob exatamente a responsabilidade do Império Romano. A igreja sofreu. Sofreu muito por conta do nome do Senhor. Até porque lá também eles adoravam outros deuses. Mas não desfaleceu, como diz o versículo 3. 4. Tenho, porém, veja bem, que o Senhor elogia. E isso é uma característica da carta, ou de todas as cartas. Que é o Senhor, de fato, fazer algumas recomendações e, de fato, dar seu posicionamento. Ou seja, as cartas elas começam assim, ó, com saudação, posição de Jesus, avaliação da congregação, apelo à ação, promessa de recompensa aos vencedores, mas o conteúdo de cada é específico e fala a respeito de cada necessidade de cada igreja. Exatamente. Aqui está ocorrendo na igreja de Éfeso, você não encontra nas demais igrejas a necessidade. E por isso que muitos fazem uma interpretação idealista comparando com as igrejas atuais, como está a situação, ou ainda faz uma interpretação da dispensação da graça, falando do início de toda a igreja, como assim, desde a igreja primitiva, passando pela igreja de Constantino, formando a igreja católica, e aí vindo a divisão de igreja católica, igreja protestante. Então faz também uma reflexão acerca, meditando em cada carta. Então, Deus elogia primeiro, depois vem o que ele está reprovando.
Tem, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratique as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar teu candeeiro, castiçal, em outras palavras, se não te arrependeres. Qual seria o primeiro amor? Qual seria exatamente abandonar o primeiro amor? O primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. A igreja dá para perceber que ela estava no caminho certo, perseverando, sendo combatente aos falsos profetas, falsos mestres, mas de alguma maneira ela acabou se desvirtuando, ou se esfriando, ou perdendo a graça, a unção de Deus, vivendo no pragmatismo, ficando muito adstrita ou restrita a questões de mera formalidade, e não buscou mais a presença de Deus, e não buscou mais o revestimento alto, e não buscou mais o Espírito Santo de Deus, e não buscou mais nada nesse sentido. Aí vem então a ação de Deus para repreender a igreja, dizendo que tinha que voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar a fazer o que se fazia. Se não se arrependesse, o Senhor ia remover o candeeiro. O que era o candeeiro? O candeeiro é a própria representação da Shekinah do Senhor, do Espírito Santo de Deus. O candeeiro era o candelabro, o menorá, que é falado pelos judeus, para acender exatamente as luzes. Naquele tempo não era energia elétrica, obviamente, então usava-se um candelabro, um candeeiro, que era onde possivelmente colocava velas, vamos dizer assim, né, uma espécie de vela, e acendia e mantinha aquele candeeiro aceso. Veja que eles não voltassem ao primeiro amor, a promessa do Senhor era remover esse candeeiro. Ou seja, pelo fato de o candeeiro não estar sendo utilizado, não estar sendo aceso, é mais ou menos aquilo que ocorreu com as virgens prudentes lá que o Senhor falou, né, que elas não se preocupavam em colocar o azeite para acender as suas lamparinas, tá? É mais ou menos nesse sentido. Não estava utilizando, já estava gasto, ficando só na superficialidade, talvez, da letra e não do espírito, não buscando mais o espírito, e só tendo aquele símbolo bonito, mas não servindo para nada, servindo às vezes até para algum obstáculo. O Senhor diz: olha, se você não volta ao primeiro amor, você não está utilizando o que eu dei, então eu vou tirar de uma vez por todas, ou você vai perder a sua bênção, você vai perder a sua salvação, você vai perder a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Santo Espírito, para qual você está selado no grande dia da redenção. O Espírito de Deus é que nos selou para o grande dia da redenção. Se nós não tivermos ou não estivermos exatamente com as nossas lamparinas acesas, nossos candeeiros, e nada adianta, o Espírito de Deus não estaria conosco. Então é necessário regressar ao primeiro amor, amar a Deus sobre todas as coisas, deixar alguns deuses de lado, deixar as tarefas de casa de lado, fazer que nem fez Maria, escolheu a boa parte, enquanto que Marta estava fadigada com as coisas dessa vida, por exemplo. Amar ao próximo a si mesmo, fazer realmente o trabalho assistencial, não condenar aquele que de fato precisa de ajuda, continuar assim reprovando o erro, o pecado, mas não se esmorecer, se enfraquecer e não honrar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Aí vem o versículo 6: tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O Senhor disse que ele odeia as obras do nicolaita. Olha que interessante, o Senhor enaltece a força da igreja, a perseverança da igreja, depois fala que ela não tem amor, e sem amor fica complicado, porque, como já dizia o apóstolo Paulo, sem amor eu nada seria. Então é necessário ter amor. E leia-se, não é um amor mundano, é um amor ágape, um amor altruísta, um amor que
não preza, como o apóstolo Paulo vai dando as características ali em 1 Coríntios 13, não preza por interesse, que busca a sinceridade, que não folga com a justiça, mas sim com a verdade, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. Aquele amor, né? A gente também não fazer confusão. Então, agora ele pega e elogia novamente a igreja. Diz, porém tens a teu favor, apesar de você não estar mais com aquele amor, com aquele vigor todo, você está vivendo assim só por viver, tipo, vou para a igreja porque tem que cumprir lá o regulamento, ou vou para a igreja porque me é obrigado, não vai mais com aquela disposição, com aquele amor, ou vou orar porque eu devo orar simplesmente não porque eu quero, não é aquela coisa por livre espontânea vontade, é forçosa, é uma prática, tão somente um costume. Tudo isso o Senhor estava requerendo. Só que ele via que mesmo estando ali, a igreja enfraquecida nesse sentido, de ter virado uma rotina, a sua vida cristã, que ela também combatia as obras dos nicolaítas, além de colocar à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos. E agora nós vamos ver o que significa esses nicolaítas. Tá? Porque já vi vários tipos de interpretação sobre isso. Claro que algumas até se encaixam, como eu disse. Se você for pela linha de raciocínio dispensacionalista, é uma interpretação. Se você for eu nem vou dizer alicio, não tem, do Pacto da Aliança, do alicianismo, acho que esse é o termo, você vai ter outra interpretação. Aí se você for desses 4 aqui que eu falei também, tá? Mas vamos lá, o que vem a ser o termo nicolaita? Laita. É um termo grego. Nico vem de Nike, que quer dizer o quê? Vitória. Vitória. E laita quer dizer pessoas. Aqui o Nico também pode ser Nike quer dizer vitória, e pode ser também conquistador ou conquista. Tá? Isso que é bom a gente saber os significados das palavras, que ajuda em muito nesse sentido. Então, laita significa pessoas ou povo também. Inclusive, a expressão Nicodemos tem a ver com isso também, né? Nicodemos. Nico, vitória ou conquista. Demos, povo. A palavra demos é a mesma que dá origem à palavra democracia. Cracia, governo. Demos ou demo, povo. Então, governo do povo, é o significado. Que vem tudo do termo grego. Então, voltando, Nicolaita quer dizer vitória sobre as pessoas. Porque Nico quer dizer, vem de Nike, quer dizer vitória, conquista. E Laita quer dizer pessoas ou povo. Então, vitória sobre as pessoas, ou conquista sobre as pessoas, ou povo. É isso que significa do termo grego. No entanto, há uma interpretação de que essa seita dos Nicolaitas teria surgido a partir do herege chamado Nicolau. Seria de um herege, de um cristão que no meio do tempo virou herege, chamado Nicolau. E que poderia ser o Nicolau que é descrito em Atos dos Apóstolos 6:5. Que tinha lá um nativo de Antioquia, um proselitista, isso é, um gentio que havia se tornado judeu, e depois de prosélito se converteu ao cristianismo. Quando a igreja estava confinada a Jerusalém, ele foi escolhido pelo conjunto dos discípulos para ser um dos primeiros dentre os 7 diáconos. E ele foi ordenado pelos apóstolos, possivelmente em 33 depois de Cristo.
pode ter sido desse Nicolau o termo Nicolaita, extraído o termo Nicolaitas, tá? Então você pode analisar lá em Atos dos Apóstolos 6:5, que diz sobre esse tal Nicolau. Tá, esse parecer conteúdo a toda multidão, elegeram Estevão, um cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Prócoro e Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ali claro, tá? É uma interpretação, isso dada pelo Irineu de Loyola, né? Ou no tempo dele. Foi um bispo aí grego e teólogo. Nesse tempo, Irineu alegava que ele era o fundador, então, da seita nicolaita, ou seja, o Nicolau, ele criou a seita nicolaita. Mas o que seria essa seita nicolaita? Segundo Epifânio de Salamis, que era um outro historiador, foi um bispo, né, além de ter historiador, vamos dizer assim, teólogo, da cidade de Salamina, ele descreveu mais ou menos o que seria a doutrina dos Nicolaitas. Seria uma seita gnóstica libertina. Nicolau tem uma bela esposa e se absteve de relações sexuais, imitando aqueles que acreditam ou acredita serem devotos de Deus. Ele persistiu nisso por um tempo, mas no fim não conseguiu suportar, controlar sua incontinência. Mas por estar envergonhado da sua derrota e suspeitar que tinha sido descoberto, ele se aventurou em dizer que não terá a vida eterna aquele que não copular todos os dias. Ou seja, a conotação dos Nicolaitas dava a entender que eram os libertinos de ordem sexual. Tá? É uma interpretação, pode ser. Também outro que narrou sobre a possibilidade de interpretação dessa doutrina dos Nicolaitas foi Clemente de Alexandria, que falou sobre isso. Vamos ver o que ele diz aqui. Ó, ele diz que Nicolau levou uma vida casta e criou seus filhos na pureza. Que numa certa ocasião tenha sido severamente repreendido pelos apóstolos como um ciumento e respondeu à acusação oferecendo a sua esposa como candidata à esposa de qualquer outro. Ele tinha um hábito de repetir um ditado que era atribuído ao evangelista Mateus também. É o nosso dever lutar contra a carne e abusar dela. Suas palavras foram perversamente interpretadas pelos Nicolaitas, como dando respaldo, apoio às práticas imorais. Teodoreto, em seu relato sobre seita, repete o argumento de Clemente e acusa os Nicolaitas de falsidade ao lidar com o uso do nome do diácono. Conclui, portanto, que o nome do fundador faltou o motivo e tal. Então, também há outra argumentação que teria sido outro Nicolau, não necessariamente esse de Atos dos Apóstolos. Bom, então nós temos no mínimo 3 vertentes do que vem a ser o termo Nicolaitas, né? Nós temos que pode ter surgido exatamente da significação de vitória sobre as pessoas, conquista do grego, ou que pode ter sido de uma seita chamada Nicolaitas, que advém, então, do Nicolau, narrado lá em 6:5, que Atos dos Apóstolos teria se apostatado da fé, ou de um outro Nicolau. E que os Nicolaitas queriam era perversidade sexual, tanto defendendo a poligamia, vários casamentos, como compartilhar as suas mulheres. E Jesus elogiou a igreja de Éfeso porque combatia essas práticas libertinas sexuais. Então, nesse sentido, é que eram combatidos os Nicolaitas pela igreja de Éfeso, porque ela era perseverante na obra do Senhor e, portanto, era com relação à libertinagem sexual
e dentre outras libertinagens ou práticas imorais entre os cristãos. Ok? Então, mais ou menos essa era a definição. Muitos já chegaram a dizer várias coisas, né? Principalmente quando a gente ia para a igreja, as pregações, pode ser a política, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, é práticas sexuais imorais, é isso que dá para entender do que vem a ser. E o Senhor então elogiou a igreja de Éfeso e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você tem ouvidos, ouça o que o Santo Espírito diz o quê? As paredes? Ou as igrejas que somos nós? O templo. Então a recomendação era que a igreja que estava ali em Éfeso, que era cada um, né, indivíduo que aceitou Jesus, desse ouvido à repreensão e também ao elogio para continuar fazendo o que estava certo. A promessa para a igreja de Éfeso foi: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Será que essa caneta vai falar novamente? Vamos ver. Não, agora está. Árvore da vida. Quem é a árvore da vida? A da vida é Jesus, não é? Pois é. Então, a promessa era que ao que vencer, daria de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Lá no Jardim do Éden, nós tínhamos 3 árvores, né? Não tínhamos 3 árvores lá? Vamos a Gênesis. Porque para cada igreja é uma promessa diferente, né? Por isso que a gente tem que meditar nisso. Vamos lá. Gênesis, a partir do capítulo 3, o versículo 2. Respondeu a mulher: serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. A partir do versículo 1 já diz, né, exatamente, não, do 2, as árvores que lá estavam, 2 ou 1. E aqui está, assim, o 1. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que dela comer, certamente morrerás. A árvore da vida. Qual é a árvore da vida? Existia 3 árvores. Uma que podia comer, né, do fruto, obviamente. A do meio, que era do conhecimento, que não podia. E tinha uma terceira também, né? Que era a árvore da vida. Não tinha lá? Tinha. Aí comer a do meio, né? Comer aquela que podia e comer também a do meio. Aí abriu o conhecimento, pecaram, veio então o castigo, a consequência de Deus. Só que imediatamente o Senhor colocou um anjo lá com a espada desembainhada para proteger essa árvore da vida, porque imagina, se Adão e Eva comem da árvore da vida, eles ficam eternos, tendo conhecimento do bem e do mal, e viram novamente, eu digo novamente, no sentido de que Deus foi enganado, não digo que Deus foi enganado, mas que Deus foi traído, né, seria a palavra certa. Então, novamente, né, mais o ser de Deus, ou mais os seres de Deus, trairiam o Senhor. Porque Satanás é eterno. Ele só se despencou do céu e perdeu a sua figuração de anjo angelical. Aí o Senhor faz Deus, o Senhor faz Deus. O Senhor faz os seres humanos, e tem até uma linha teológica que diz que é para repor a terça parte que Satanás enganou nos céus, são milhares. Então faz o ser humano para que um dia o ser humano realmente pudesse substituir aqueles que saíram lá do céu. E aí
eles desobedecem a Deus, imagina se eles comem, né, dessa árvore aí. Isso está narrado também na Bíblia, né? Ó, havendo lançado fora o homem, ó, no versículo 24, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que interessante. Algo que está lá em Gênesis, o Senhor promete para a igreja em Apocalipse. E aí, é comer do fruto da árvore da vida, coisa essa que Adão não puderam comer. O que quer dizer que agora em Cristo Jesus, se nós formos obedientes, nós vamos comer do fruto da eternidade. Porque merecemos, fizemos por onde, não pecamos. Pois Deus nos deu uma nova oportunidade após o pecado de Adão e Eva. Foi Jesus que padeceu para nos salvar, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É claro que aqui é uma linguagem literal, né? Será que você crê que existe uma árvore no paraíso e você vai comer? Aqui a interpretação é de vida eterna, o Senhor promete dar vida eterna. Creio que lá no céu possa ter árvore, creio que não, que é uma árvore, a árvore da vida que está no paraíso de Deus, no terceiro céu. Pode ter sim, mas aqui representa a eternidade. Outra coisa também a se meditar com relação à questão, às vezes, de linguagem metafórica ou simbólica na Bíblia. Tem gente que não entende, porque metafórica e simbólica não representa nada. Não, não é bem assim. Como já disse no outro vídeo, principalmente Apocalipse é um livro cheio de figuras de linguagem, de metáforas, de simbolismo. A gente não pode interpretar tudo ao pé da letra, que realmente vai ficar até confuso. Outra coisa, vocês sabiam que, segundo a arqueologia, dizem que o paraíso de Adão e Eva era onde está o Irã e o Iraque, naquela região ali, na Terra. E agora, quando se refere ao paraíso, será que a gente vai voltar para aquele paraíso de Adão e Eva no Irã e no Iraque? Ou é onde está a habitação de Deus? E depois vem outros questionamentos, depois a gente vai falar também no Apocalipse, que é com relação aos novos céus, a nova terra. Será que nós vamos morar nessa terra? O Testemunho de Jeová prega que a gente vai morar nessa terra. Que talvez essa terra seja mudada, mas vamos morar aqui. Eu não vou dar spoiler, ou falar alguma coisa sobre, no próximo estudo vamos falar sobre isso. Não digo o próximo estudo agora das cartas, eu digo depois das cartas, depois de outros estudos, a gente vai adentrar nesses questionamentos aí de cunho escatológico, né, do fim das coisas. Então, em síntese, essa é a mensagem que se coaduna como uma pregação, né, como já disse. Nós falamos aí dos tipos de interpretação, mas em suma é mais ou menos isso que se tem. E o que ficou para falar agora, que até se cumpriu na questão histórica de Éfeso, é com relação à sua história em si, tá? Que é até um pouco extensa. Vamos ver aqui para a gente falar um pouco, que ela foi destruída, como eu já disse. Vamos lá. Eu já tinha citado algumas coisas, né? Éfeso também foi um dos berços aí da filosofia. Sua riqueza, contudo, não era apenas material. Nela se destacava iniciativas culturais, como escolas filosóficas, escola de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa em torno, né, de Ártemis, que era uma deusa grega ligada à vida selvagem e à caça. A vida selvagem e à caça. Tá? Então, a deuses pagãos. A deusa pagã. A deusa também do meio ambiente, conhecida como Diana pelos romanos, a deusa da fertilidade, é dedicada a Ártemis, o maior templo nela encontrada por arqueólogos austríacos, ao lado do templo de Ártemis, com 80 metros de comprimento e 58 metros de largura, foram encontrados suntuosos palácios romanos,
Outras descobertas incluem uma bela casa de banho de mármore, com muitos quartos, a magnífica biblioteca de Celso, a catatumba dos Sete Adormecidos, onde foram encontradas centenas de locais de sepultura, e um templo dedicado à adoração ao imperador, que tinha isso, né? Havia ali uma estátua de Domiciano, o imperador que exilou João Evangelista na ilha de Patmos e perseguiu os cristãos, né? Eles adoravam a estátua de Domiciano. Como é comum em praticamente todas as cidades ao redor do Mediterrâneo, também Éfeso acumulava em sua tradição traços religiosos orientais, egípcios, gregos, romanos e judaicos. O antigo geógrafo Estrabão, que viveu em 64 a.C. e 25 depois de Cristo, escreveu como o maior centro do comércio exterior que havia na Ásia. Já temos questão de mitologia. De acordo com Ferecides de Leros, citado por Estrabão, Éfeso era ocupada por cários e pelos Léleges, que quando houve a migração dos jônios para a região, a cidade de Éfeso foi fundada por Andocloco, filho legítimo de Codro, líder dos jônios, expulsou os cários e os Léleges. Éfeso tornou-se no local do palácio real dos príncipes jônios, e a cidade era governada pelos seus descendentes. Antigamente, Éfeso até já foi chamada de Esmirna, né? O nome da Amazônia Esmirna, que havia tomado a posse de Éfeso. Enfim, é cheio aí de mitologia. Segundo, não sei se eu passei essa informação, mas o que eu li acerca, ela teve várias destruições. Ela foi destruída uma vez e depois foi reconstruída, tá? A cidade de Éfeso. Só que ocorreu um terremoto e esse terremoto acabou com a cidade em si. E acabou a cidade exatamente por conta do politeísmo, né? Que é a crença em vários deuses, ou lá existia vários altares a outros deuses. Inclusive aquela expressão que a gente encontra em Éfeso, né? Do seu próprio significado ser desejável, talvez tenha a ver também com a questão das imoralidades sexuais, como falamos aí da doutrina do Nicolaitas, é algo provável. Só quero trazer aqui para encerrar exatamente a datação de quando Éfeso foi destruída, que aí é um cumprimento também histórico, né? Exatamente, acho que até falei no início, né? Mas foi destruída parcialmente num terremoto. Ó. Ela foi destruída e reconstruída primeiramente pelo imperador Constantino I, que então construiu novamente a cidade, porque a primeira vez parece que ela foi destruída foi em 401, o templo principalmente, e depois de ter sido reerguida, então em 614 o terremoto devastou com toda a potente cidade, que era a segunda maior do Império, e o Império Romano foi a ruína. Lembrando que Deus falou com a igreja de Éfeso, não necessariamente com a cidade de Éfeso. Mas a cidade de Éfeso teve, por conseguinte, castigo da parte de Deus por estar fazendo algo contrário à vontade de Deus, porque é assim que ocorre. Por mais que muitos vão divergir, mas que Deus é isso. Por exemplo, uma pessoa, mas Deus castigar, onde já se viu isso? A Bíblia diz que Deus repreende e castiga todos quanto Ele ama. A Bíblia mostra que, por conta da rebeldia, ocorreu o dilúvio e só se salvaram 8 pessoas, Noé e seus familiares. A Bíblia diz categoricamente que Satanás, após tentar dividir os céus e querer o trono de Deus, foi despejado de lá, foi tirado de lá junto com os seus adeptos ou anjos. Então, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça.
Deus não castiga. Não, tudo que o homem semear, ele vai colher. Isso é para todos. Não é só para os outros que eu estou falando, é para mim, para qualquer um. Porque a gente tem que temer o Senhor. Deus é longânimo, Deus tem misericórdia, mas se o povo não se arrepende, não tem como. Por exemplo, Deus tinha um veredicto para a cidade de Nínive ser destruída do mapa. Era a intenção de Deus. Então perceba que Deus, aí muitos vão dizer, mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo. Nada disso. É um Deus de justiça como ele é até hoje. O mesmo ontem, hoje e será eternamente. Só que o povo, quando Jonas não queria ir, depois foi lá e tal, o povo se arrependeu, né? E aí Deus mudou o veredicto. Não acabou com a cidade de Nínive. Jonas ficou bravo. Mas Deus mudou porque o povo se arrependeu. Se o povo se arrepende, Deus tem compaixão. Agora, se o povo não se arrepende, já era. E essa cidade foi destruída porque estava numa imoralidade só. E foi isso. Quantas cidades desapareceram do mapa? Se não fazer exatamente um apanhado histórico, vocês nem imaginam. Quantas cidades desapareceram do mapa? Geralmente por conta da desobediência, por adorar outros deuses. Por não fazer aquilo até que era cobrado um pouco da igreja que estava lá em Éfeso. Amar a Deus sobre todas as coisas, a próxima a si mesmo, né? Voltar ao amor original. Não a amores carnais e tal. A paz do Senhor a todos, de um cargo forte, varão, Deus abençoe. Então essa foi a primeira das cartas de Éfeso, são 7, ainda falta 6. Explicando um pouquinho o Apocalipse, explicamos aqui, mas foi também a pregação. Boa noite e até uma próxima. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.